Olá, eu sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Você ouve aqui temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo. O que parecia impossível, até bem pouco tempo, acaba de acontecer. Os Estados Unidos e o Irã assinaram um acordo de paz. As bandeiras que antes eram queimadas em praça pública, hoje dividem a mesa de negociação. Mas, de fato, o que mudou nos bastidores do poder para que os maiores rivais do Oriente Médio e do Ocidente apertassem as mãos? E o mais importante, essa paz é real ou apenas uma trégua temporária? Está no ar mais um Panorama e os nossos convidados de hoje são os professores doutores Carlos Frederico e Sandro, ambos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e vamos tentar decifrar os bastidores desse acordo, os seus riscos e o impacto global que ele teve no cenário geopolítico mundial. Já começo agradecendo ao professor Carlos Frederico e ao professor Sandro, e já vamos parar dessa introdução e passar já para a primeira pergunta. Professor Carlos Frederico, resumidamente, essa pergunta é para os dois, o que diz essa assinatura desse memorando e o que ficou de fora da assinatura desse memorando? Bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos. O acordo fala, primeiro entender que o acordo não é um tratado de paz, não é um acordo nuclear e não tem a densidade jurídica do acordo realizado pelo Obama no passado, né? O principal ponto do acordo é a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Fim do bloqueio americano, e a possibilidade, por parte do Irã, de voltar a negociar o seu petróleo pelos próximos 60 dias, além de receber, né, um fundo aí de 300 bilhões de dólares. Né? Acho que também um outro ponto que é importante é a reafirmação por parte do Irã de que não vai buscar armas nucleares, lembrando que essa promessa já tinha sido feita em 2015. O que ficou de fora? Programas de mísseis balísticos, redes de proxies, nível final de enriquecimento de urânio, aonde foram parar o material que tinha sido enriquecido a 60%, verificação da Agência Internacional de Energia Atômica, tudo isso ficou de fora. É, o, o chanceler iraniano, inclusive, disse que isso é mais difícil do que assinar o acordo. Então, é o que temos no momento. Professor Sandro, por favor. Eu acho que o que fica talvez mais de maneira interessante nesse acordo, e aí é um privilégio a gente estar gravando esse podcast, né, sobre isso, é que o Irã consegue deixar diversas questões que antes de 28 de fevereiro eram centrais para a discussão sobre o que era o papel do Irã no Oriente Médio, e a questão dos mísseis balísticos, a questão do programa de mísseis, inclusive os mísseis hipersônicos, e a questão do programa nuclear eram centrais e foram postas de lado por causa da questão do Estreito de Hormuz. Então, o Irã conseguiu uma espetacular troca, uma troca no qual o Estreito de Hormuz vale hoje para os Estados Unidos muito mais do que o programa nuclear, do que o programa de mísseis e do que as capacidades, inclusive, dos proxies na região. Então, e o Irã ainda conseguiu fazer uma grafia desse memorando de entendimento, no qual você tem tudo isso, de certa maneira, amarrado. Então, por exemplo, quanto à questão nuclear, no artigo 9 é dito que vai se manter o status quo. Mas que status quo é esse? É manter os 460 quilos de urânio enriquecido a 60%? Se for esse o status quo, isso é um status quo extremamente perigoso, porque, a depender da tecnologia, você consegue em 2 a 4 semanas enriquecer isso no valor, numa quantidade suficiente para produzir um armamento atômico, que é o principal temor israelense, e que acaba motivando as ações americanas na região. Então, para o Irã, o memorando de entendimento é uma grande vitória diplomática. E a gente tem que lembrar a própria fase do Donald Trump em 2020, de que o Irã é o país que nunca ganhou uma guerra, mas sempre ganhou todas as negociações diplomáticas. Então, vou me corrigir pelo início. Nós não tivemos assinatura de um tratado de paz. O professor Carlos Frederico já colocou bem isso, o professor Sandro também. Nós tivemos, na verdade, a assinatura de um memorando de entendimento entre os dois países, negociado por outros atores geopolíticos.
E a minha pergunta é: o que levou esses países a assinarem esse memorando? Por que, que a pressa na assinatura? Eu peço para o professor Carlos Frederico fazer abordagem com relação aos Estados Unidos e o professor Sandro com relação ao Irã. Professor Carlos, por favor. Bem, do ponto de vista dos Estados Unidos, há um fator principal, eu diria dois fatores interligados, né? Primeiro, esse conflito tem sido extremamente impopular nos Estados Unidos, né? Lembrar que os Estados Unidos têm hoje uma sociedade politicamente polarizada, então, se a gente olhar ah, para os eleitores que se identificam como democratas, há uma rejeição completa ao conflito. Para os eleitores que se identificam como republicanos, a base de apoio ali apoia em torno de 70% o conflito. Mas quando a gente vai ver entre os independentes, que são vão decidir quaisquer eleições, é, mais de 70% é contra esse conflito. E é contra, e a aprovação do presidente americano está caindo cada vez mais e, nesse momento, está no seu nível histórico mínimo. E com eleições legislativas marcadas para o início de novembro, esse acordo tinha que sair agora. Inflação para cima, derrotas estratégicas americanas, esse acordo tinha que sair agora para ter ainda algum efeito positivo antes das eleições legislativas do final do ano. Professor Sandro. O Irã, esse memorando de entendimento, ele traz diversas questões que são extremamente importantes. Esse memorando de entendimento traz a possibilidade de trabalhar um prestígio maior na região, e a gente sabe que em relações internacionais, prestígio é uma medida de poder e uma moeda de troca. E o fato é que os iranianos conseguiram trazer os americanos para a mesa de negociação e constranger, não amarrar, mas constranger as ações de Israel, utilizando a própria pressão americana para isso. Então, sem dúvida, quando o Irã consegue fazer essas ações, aceita a proposta americana de cessar-fogo, aceita negociar primeiro em Islamabad, que embora se coloque como um moderador neutro, é muito mais pró-Irã do que pró-Estados Unidos, né, o Paquistão. A gente vê aí uma outra gramática sendo colocada, mudando a região. Então, sem dúvida, esse conflito, a gente que acompanha sabia que era um conflito que ia mudar a região dramaticamente, mas talvez ela não tenha mudado a região no sentido daquilo que era desejado, tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos, e sim mudar a região no sentido de que agora mesmo, enquanto a gente faz esse podcast, grava esse podcast, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, está nos países do Golfo, assegurando de que a capacidade de proteção americana não foi mudada pela guerra. E essa viagem, essa visita, não é à toa. Não é à toa, porque os países do Golfo perceberam que essa proteção americana não foi tão boa e efetiva assim. Os americanos priorizaram seus próprios interesses, seus próprios meios, suas bases e Israel. Então, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita vão procurar outros entendimentos que talvez não sejam tão interessantes assim para os Estados Unidos. Então, aqui, eu acho que o cenário colocado a partir do memorando de entendimento é um cenário no qual o Irã pode ganhar um fôlego para poder retrabalhar sua relação com os países do Golfo, às expensas do próprio poderio americano, o que é extremamente danoso para os interesses americanos na região. Professor Carlos, como é que fica no cenário geopolítico mundial a posição dos Estados Unidos ao assinar esse acordo? Como é que ele sai dessa assinatura desse memorando, tendo em vista ele ser um líder geopolítico de amplitude mundial? E depois eu faço a mesma pergunta para o professor Sandro, mas aí pedindo que ele analise o Irã, mas em cima do Oriente Médio. Pela liderança que ele tem, como é que sai a posição do Irã com relação ao Oriente Médio? Já que o professor Carlos é a posição dos Estados Unidos com relação ao cenário geopolítico mundial como um todo. Professor Carlos. Sai menor. Acho que duplavelmente sai menor. Sai menor porque os resultados esperados não foram alcançados. Tem uma capa de uma Economist de algumas semanas atrás, com o Xi Jinping olhando para o Trump e dizendo: olha, enquanto seu inimigo está errando, né, é uma frase histórica, né? Você deixa ele errar sozinho, você não interfere. E essa aventura, por assim dizer, americana no Irã
tende a custar muito caro para os Estados Unidos a longo prazo e, de fato, pode ter provocado, no momento provocou, um redesenho da região, só que em bases completamente opostas daquilo que era esperado pelo presidente americano. Donald Trump toma decisões que parecem decisões tomadas no instinto, e o que a gente sabe historicamente é que instinto normalmente não é uma boa base para a política externa, e é o que tudo indica, os Estados Unidos já estão pagando e continuarão a pagar um preço alto quando o assunto é reputação e credibilidade. Professor Sandro, por favor. O Irã sai numa posição paradoxal, porque o Irã sai politicamente para a região fortalecido, mas materialmente enfraquecido. O custo da guerra é muito alto para o Irã. A negociação é muito importante para o Irã. Recentemente, eu estava vendo um famoso autor de estratégia, o Eduardo Luttwak, disse claramente: os Estados Unidos conseguiram tirar o Irã das garras da derrota e colocar no caminho da vitória ao seu próprio custo. Ou seja, os Estados Unidos podiam estar num caminho de vitória e se colocaram no caminho da derrota. Então, simbolicamente, o Irã sai como vencedor desse conflito, como o país que conseguiu vencer os Estados Unidos num confronto direto, militarmente, num campo no qual a supremacia americana é inquestionável. Os Estados Unidos gastam mais do que todos os seus aliados da OTAN juntos. Então, para o Irã, simbolicamente, isso é espetacular, mas a um custo material muito alto. Por isso, a desesperada negociação por dinheiro rápido, né? Isso é talvez o principal interesse dos negociadores iranianos, porque sem dinheiro você não consegue reativar a economia. Em alguns casos, você tem estimativas que vão de 2 a 5 milhões de empregos diretamente afetados pela capacidade, pelos ataques americanos e israelenses, que foram destruídos, áreas que foram destruídas pelos ataques. Então, você tem aí de 2 a 5 milhões de pessoas desempregadas. Se a gente for considerar que cada pessoa empregada tem uma família, a gente tem aí de 8 até 20 milhões de pessoas diretamente afetadas pelo impacto da guerra. Então, é algo extremamente impressionante que a gente está vendo. Agora, simbolicamente, o Irã sai numa posição de força ao ponto de dizer que vai negociar tarifas de passagem com o Oman, que já declarou que não tem interesse em que existam tarifas de passagem. Então, logo, logo a gente vai ver um impasse sobre isso na região. Vamos entrar um pouquinho agora na parte da doutrina militar. Professor Carlos, os Estados Unidos se surpreendeu com a reação iraniana, principalmente quando ele viu algumas de suas bases militares sendo atacadas. Ele achou que resolveria isso aí de uma forma mais simples? Certamente. Acho que a confiança era que. Saiu hoje, né, um livro, eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu li trechos que foram publicados de dois jornalistas do New York Times, que contaram, e aqui acho que não há nenhum motivo para duvidar, que a opção pelo ataque começa com Netanyahu e o chefe do Mossad indo para Washington e fazendo o seu caso lá perante os líderes americanos. E que a CIA e que Marco Rubio, né, secretário de Estado, teriam alertado, e o vice-presidente Vance teriam alertado Donald Trump que aquilo ali não, enfim, era uma farsa, né, nas palavras que foram utilizadas pelo chefe da CIA. A ideia de que ataques ao Irã poderiam mobilizar a população que faria derrubar do regime. O fato é que Trump, por instinto, falou, e talvez encorajado pelo que tinha acontecido na Venezuela, que foi uma manobra absolutamente audaz. Não sei se comparou Venezuela com o Irã, mas o fato é que, por instinto, ele falou: vou atacar. Acho que certamente ele não esperava hoje, meses depois, estar nessa posição de assinar um acordo onde ele basicamente dá aos iranianos muito do que eles há muito tempo gostariam, especialmente a venda do seu petróleo e a licença para vender petróleo fora do Irã. Professor Carlos, por favor, Israel. Israel é um ator geopolítico de vulto nessa negociação. Como é que Israel vai impactar a sequência das negociações desse acordo de paz? Israel pode ser o principal fator de desmobilização desse acordo. A gente enxerga um ímpeto nos Estados Unidos para que esse acordo vá à frente. A gente enxerga, do ponto de vista iraniano também, que
conseguiu, claro que vai continuar tentando extrair mais, mas já conseguiu extrair bastante. Tanto é que assinou o acordo. Agora Israel vai fazer de tudo para que esse acordo não vá para frente. E isso significa que a relação Estados Unidos e Israel é talvez a relação mais importante a ser acompanhada, talvez até mais importante do que a própria relação Estados Unidos e Irã, que já se encontrou um mínimo denominador comum. Professor Sandro, o Irã surpreendeu os americanos e a região do Oriente Médio como um todo ao mostrar o poderio de reação que ele teve. O que o senhor pode falar para a gente sobre doutrina militar a respeito da atuação do Irã? O Irã surpreende os países da região porque ele surpreende a todos os atores envolvidos no conflito. Ele surpreende pela resposta que ele faz, ele utiliza lições aprendidas da Guerra dos 12 Dias contra Israel. Então ele aprende que não adianta atacar em uma enorme vaga de mísseis, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos e drones, mas sim em pequenas ondas que vão sobrecarregando a defesa israelense, e aí ele consegue ter a janela para fazer ataques que geram danos reais ao Estado de Israel. Mas os ataques aos países do Golfo que não esperavam esses ataques, sem dúvida, são questões bastante impressionantes. Então, o Irã sabia que a guerra seria cara, sabia que teria lideranças eliminadas, e mesmo assim conduziu o conflito com um claro viés, uma clara direção estratégica de criar danos, impor danos aos Estados Unidos, impor danos a Israel e impor danos aos países da região. Fora o bloqueio do Estreito de Hormuz, também a questão do ataque às infraestruturas de petróleo. Pior do que a reabrir o estreito é a reconstrução de diversas infraestruturas produtoras de petróleo e gás, porque em alguns casos a gente está falando de 5 anos. 5 anos sem a operação dessas refinarias é muito tempo e causa um problema energético global, especialmente na Europa e na Ásia. Então, a estratégia do Irã foi muito complexa, mas muito estudada e preparada. Então, o fato de você ter descentralização de comando e controle para realizar os ataques e pré-autorização de alvos fez com que o Irã conseguisse responder de maneira bem sucedida ao desafio imposto pelos Estados Unidos e Israel. Essa motivação que o Sandro levantou, econômica, né? É bom a gente tentar fazer os nossos ouvintes entenderem um pouco mais como é que o fator econômico da sociedade dos Estados Unidos, né, repercutiu na sociedade americana, em particular, conduzindo para a busca dessa assinatura do memorando de entendimento. O fator econômico é fundamental. As pessoas normalmente votam o seu bolso. E esse conflito eleva o preço do barril de petróleo, e o barril de petróleo não afeta, claro, os combustíveis, mas não afeta só o combustível que a gente coloca no carro, né? Existe uma série de derivados do combustível, e afetando o combustível, ela afeta toda a logística de comércio internacional. Ou seja, esse conflito joga os preços para cima. Preço para cima, pior inimigo de qualquer governante, especialmente se você é aquele que está gerando o conflito, o que é o caso do governo Trump. Então, a economia, nesse sentido, doméstica nos Estados Unidos, empurra o governo para a assinatura de um acordo. Sandro, vamos falar um pouquinho da parte psicossocial, tendo em vista ser o Irã um regime tão fechado, principalmente com relação à imprensa. A gente tem pouco contato do que está acontecendo e de como a sociedade está reagindo. Diferente, professor Carlos Frederico, dos Estados Unidos, que na própria mídia expõe claramente o sentimento da sociedade norte-americana com relação ao conflito. Sandro, como é que está o elan do povo, como é que está o sentimento do povo? Porque cabe a gente lembrar que um dos itens que os Estados Unidos elencou para fazer o ataque seria a queda do regime, que não aconteceu. Então, como é que a sociedade iraniana reagiu à assinatura desse memorando? E depois eu peço que o professor Carlos Frederico comente também alguma coisa com relação à sociedade americana, por favor. Há um enorme alívio na sociedade iraniana derivado do fim da guerra, porque principalmente a campanha de bombardeios a infraestruturas críticas feitas por Israel uniu a população. E o fato de que você tinha uma enorme presença paramilitar nas ruas, da força paramilitar ligada à Guarda Revolucionária, que é a Basij, fora diversos apoios de milícias iraquianas pró-Irã, que também foram colocadas na região noroeste e sudoeste do país, ajudam também a entender que há um alívio com o fim da guerra.
há uma percepção, pelo menos na população, de que a guerra acabou, embora na liderança não exista essa percepção. Na verdade, é só um tempo para talvez uma nova rodada de hostilidades mais à frente. Entretanto, o que a gente tem visto na população é também uma certa ojeriza no sentido de porque nós tivemos agora a divulgação recente, até o professor Carlos Frederico lembra do trabalho dos dois jornalistas, e houve a tentativa de você criar uma liderança aos moldes da Venezuela, ou seja, os americanos estavam procurando uma Delcy Rodrigues no Irã para chamar de sua, e chegaram até a mesma ideia de colocar o antigo presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, como líder de uma oposição iraniana, algo que seria impensável do ponto de vista da população, que não aceitaria uma liderança imposta pelo exterior. Há um orgulho muito grande dos iranianos do seu país, da sua cultura, da sua civilização, e eles não aceitariam uma liderança imposta pelo exterior, e isso, inclusive, é um dos principais traumas que o país tem. O golpe de 1953, e por aí vai. Então, o que a gente observa aqui, nesse sentido, é que a população tem uma esperança de que as negociações do memorando de entendimento vão além, se tornem um acordo real de paz e que o Irã não seja mais agredido. E aí talvez você tenha a possibilidade aí de, em momento posterior, derrubar o regime por meio de ações populares. Mas nesse momento, a população não está disposta a confrontar o regime. A repressão de janeiro foi extremamente brutal e o regime, nesse momento, saindo reforçado e recebendo dinheiro por meio das receitas ligadas ao petróleo e das receitas aí derivadas do MOL, não há como você confrontar o regime nesse momento. Professor Carlos. Acho que do ponto de vista da sociedade americana, há uma certa insegurança em relação à contínua imprevisibilidade que é gerada pelo governo Trump, né, quando o assunto é política externa. Muito se, a gente começa a imaginar como inicia o governo Trump do ponto de vista político externo, então fala-se em Groenlândia, fala-se em anexação do Canadá, há uma preocupação de mudança de nomes de alguns lugares, é, um discurso bastante ofensivo em Há relação à quanto tempo aí? Europa. E hoje em dia se fala assim, numa possível intervenção militar em Cuba, né? Tendo em vista que no meio do caminho tivemos Ucrânia e tivemos Irã. Isso gera uma certa fadiga do ponto de vista da sociedade. Então, acho que a sociedade está demonstrando já que está um pouquinho cansada disso. É uma sociedade que está muito pressionada do ponto de vista de saúde, educação, infraestrutura e afins. Parece que não deseja que muito tempo seja gasto em outros assuntos. Bom, vocês viram que eu acabei de perguntar como é que estava o tempo, né? Até para a gente ter um parâmetro. Porque a conversa está tão boa que às vezes a gente quer seguir, mas infelizmente o tempo nos limita. E já gravei com os senhores outros podcasts, os senhores sabem como é que a gente termina essa atividade aqui nossa? É sempre com aquela pergunta que desperta uma certa polêmica. E eu preciso perguntar aos senhores o que esperar desse memorando. Vai para frente ou não vai para frente? Teremos paz, não teremos paz? Qual a opinião de cada um dos senhores? Professor Sandro. O memorando vai para frente no primeiro momento, é o interesse da liderança atual iraniana que esse memorando dure no tempo. Há um espaço, uma visão de ganhar tempo, de ganhar espaço com os Estados Unidos. Há uma desconfiança. Então, o quanto máximo de tempo for possível, sem ataques e conseguindo recursos, é o tempo precioso para a liderança iraniana. E é isso que eles vão trabalhar para a extensão dos memorandos de entendimento e por aí vai. Mas eles não vão aceitar aquilo que seria chamado do trash talk de Donald Trump, que muitas vezes pode pôr a perder as negociações, como quase colocou a perder na Suíça, quando a delegação iraniana simplesmente se retirou após uma ameaça do Trump. Então, aqui a gente deve deixar claro isso. O memorando vai para frente. Agora, a paz já é uma questão mais difícil de sabermos se vai chegar mesmo. Professor Carlos. Acho que essa pergunta tem que ser feita em Israel, em Tel Aviv. Qual a disposição de Netanyahu em torpedear esse acordo? Acho que do ponto de vista de Estados Unidos e Irã, chegou-se ao mínimo possível acordável.
A grande questão é o que outros atores vão fazer. Do ponto de vista de Rússia e China, por exemplo, há um interesse de que isso seja resolvido. É, Como ficará Israel? Acho que essa é a grande questão. Nossa edição do Panorama vai ficando por aqui. Eu gostaria de saber se os dois professores querem fazer alguma consideração final. Professor Sandro, ok. Professor Carlos, alguma coisa? Então, somente agradecer a oportunidade e mandar um abraço a todos os ouvintes. Em nome da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, gostaríamos mais uma vez de agradecer imensamente aos professores Carlos Frederico e Sandro pela excelência das abordagens que fizeram nessa nossa conversa e lembrar aos nossos ouvintes que nós lançamos esse mês no site do Observatório Militar da Praia Vermelha uma edição especial da nossa revista Panorâmico, dedicada especialmente ao conflito Irã-Estados Unidos. Então, se você quiser acessar essa revista e saber um pouco mais do que publicamos com relação a esse conflito, acesse o nosso endereço eletrônico e nós continuamos aqui da Praia Vermelha observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo.